Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Estamos aqui mais uma vez e eu quero profetizar bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? E em nome de Jesus, aqui estamos para trazer informações importantíssimas e relevantes a respeito da geopolítica e que, claro, que está no epicentro, no olho do furacão, a nação de Israel, que é a referência para nós cristãos no que diz respeito à volta de Jesus Cristo e ao arrebatamento da igreja. Como vocês sabem, né? Nós estamos aí muito próximo de ver o que alguns chamam de Terceira Guerra Mundial, ou eu também acredito que o que muitos chamam de Terceira Guerra Mundial pode muito bem ser o que a Bíblia chama de guerra de Gog e Magog. Por quê? Porque no epicentro de todo esse problema, de toda essa problemática, está a nação de Israel e seus vizinhos. Já há pelo menos 2 anos, estamos vendo uma situação mais intensa envolvendo Israel desde aquele famigerado 7 de outubro, quando o Hamas, ali na faixa de Gaza, promoveu aquele ataque terrível e sangrento. E nós sabemos que quando se trata de falar de grupos como Hamas, Hezbollah, nós estamos falando de agentes que estão a serviço do Irã. E também além do Hamas e do Hezbollah, nós temos agora também os Houthis, que estão no Iêmen, e ambos também estão a serviço do Irã, são alimentados, são bancados pelo Irã. E não bastando tudo isso, Israel também agora está em um conflito dentro da Síria, né? Onde está fazendo uma verdadeira limpeza de todo o equipamento bélico deixado ali dentro daquele país ali. Não obstante a esse conflito dentro da Síria, Israel também tem entrado em conflitos constantes contra o Líbano, que usa o grupo do Hezbollah, né, para estar atacando Israel. Então, nós podemos perceber aí que Israel ele já está em um conflito quase que direto contra o Irã, porque quando se fala de ataque do Hamas, do Hezbollah e do Houthis, os três são braços armados do Irã. O Irã promove uma guerra por procuração, se valendo desses 3 grupos terroristas, né? Os Houthis, que estão no Iêmen, né? O Hezbollah, que está no Líbano, e o Hamas, dentro da própria faixa de Gaza. E então agora nós vamos ver que hoje, nesta quinta-feira, aconteceu um gravíssimo incidente em que isto poderia muito bem desencadear um terceiro conflito mundial ou então a guerra de Gog e Magog. Israel, em seus ataques contra os Houthis, ele promoveu nesta quinta-feira um forte bombardeio em áreas estratégicas do Iêmen e atingiu também um aeroporto importantíssimo. Promoveu um grande estrago dentro desse aeroporto. E quem estava nesse aeroporto? Ninguém mais, ninguém menos do que Tedros Adhanom, o líder, o maioral, o CEO da OMS, né, um braço da ONU. E além do Tedros Adhanom, tinha também outros membros da ONU dentro do aeroporto. E nós podemos perceber que uma situação como essa pode trazer graves problemas diplomáticos para Israel ou até mesmo deflagrar uma terceira guerra mundial ou o conflito de Gog e Magog. Pois o que o Irã está esperando é justamente uma situação embaraçosa como essa para promover um ataque diretamente de Irã contra Israel. Então vamos a essa informação importantíssima aqui, que um bombardeio de Israel no Iêmen atinge o aeroporto onde estava o chefe da OMS. Antes de eu trazer essa informação importantíssima para vocês, e depois vou fazer um paralelo mostrando o porquê que isso pode desencadear a guerra de Gog e Magog, descrito na Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39,
Antes de eu entrar aqui no assunto aqui, eu quero pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixa o like, deixa o joinha. Também quero pedir encarecidamente para todos aqueles que amam missões, que gostam de evangelizar, que entendem que o papel fundamental para nós cristãos, como igreja de Cristo na face da terra, é pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos um projeto lindo e maravilhoso ali dentro de Moçambique, o qual agimos de maneira social e alcançamos o âmbito espiritual, evangelizando centenas de crianças e suas famílias. Deixe a sua contribuição com os dados que estão aqui abaixo, aqui na descrição desse vídeo. Amém? E depois vou mostrar para vocês o que nós estamos fazendo lá em Moçambique. Então vamos lá. Bombardeio de Israel no Iêmen atinge aeroporto onde estava o chefe da OMS. Um bombardeio de Israel contra alvos no Iêmen atingiu o aeroporto de Sanaa, capital do país, nesta quinta-feira, dia 26/12. Entre os passageiros no terminal estavam diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, e membros da agência. Abre aspas aqui, né? Quando estávamos prestes a embarcar em nosso voo de Sanaa há cerca de 2 horas, o aeroporto foi alvo de um bombardeio aéreo, relatou Tedros logo após o ataque. Um dos membros da tripulação do nosso avião ficou ferido. Pelo menos 2 pessoas foram relatadas como mortas no aeroporto. A torre de controle de tráfego aéreo, o salgão de embarque e apenas a alguns metros de onde estávamos e a pista de decolagem foram danificados, completou o diretor da OMS. Vamos prosseguindo aqui. O chefe da OMS afirmou que estava no Iêmen para negociar a libertação de funcionários da ONU, detidos e avaliar a situação humanitária no país. Em junho, a ONU confirmou que 13 membros de sua equipe foram detidos pelos rebeldes Houthis, que controlam boa parte do Iêmen. Então ele já estava lá para resolver alguns problemas, né, com membros, com agentes da ONU, e estava aí com toda a sua comitiva, com toda a sua equipe, né, pelo que ele disse aí, né, um dos que estavam ali na aeronave que ele iria embarcar morreu e outros foram feridos. Então, um grave incidente envolvendo uma pessoa importantíssima da OMS e da ONU. E é claro que isso é um prato cheio para os inimigos de Israel, né? Agora vamos ver aqui a respeito do ataque de Israel, o porquê que Israel está fazendo esse ataque lá. O governo de Israel afirmou ter atingido, além do aeroporto, usinas de energia e infraestrutura militar no Iêmen nesta quinta-feira. O exército israelense afirmou que atingiu alvos militares pertencentes aos Houthis, porque o grupo rebelde atacou repetidamente Israel. Você pode ter certeza que, não obstante dos Houthis ter atacado repetidamente Israel, todos vão contra Israel nesse momento. Não vão entender que Israel também tem o direito de se defender, né? Inclusive, né, os Houthis chegaram a atingir alvos em Tel Aviv, na capital de Israel, né? As IDFs, ou seja, a Força de Defesa de Israel, acrescentaram que os alvos militares foram usados pelos Houthis para contrabandear armas iranianas para a região e permitir a entrada de oficiais iranianos. Então vamos percebendo aí que isso aí com certeza foi algo detectado, né, pelo Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel. E como nós já havíamos dito no começo da nossa fala, né, é braço do Irã atuando em outros países. Como dissemos para vocês, assim como eles atuam com o Hezbollah no Líbano, o Hamas lá dentro da faixa de Gaza, eles usam os Houthis ali dentro do Iêmen. E são eles que abastecem, mesmo porque os Houthis não teriam condições de ter armamentos
tão sofisticados como que eles estão utilizando, né? E fica claro e evidente que é a ação do Irã fazendo uma guerra por procuração contra Israel. Os Houthis são uma parte central do eixo terrorista iraniano e seus ataques a embarcações e rotas de navegação internacional continuam a desestabilizar a região e o mundo em geral. E como vocês sabem, né, eles estão há um bom tempo ali verdadeiramente causando um enorme transtorno, né, e impedindo ali embarcações, né, que passam por ali no Mar Vermelho de prosseguir, e já atingiram vários navios. A desculpa deles é de usar esse artifício de bombardear os navios que passam por ali para impedir que chegue mantimentos, suprimentos, né, para Israel. E dessa forma eles atacam todos que estão ali, e o próprio Estados Unidos já teve que fazer também alguns ataques diretos para tentar neutralizar um pouco esta ação nesse lugar ali tão complicado. Quem são os Houthis? Os Houthis são um grupo político e religioso armado que se afirmou na década de 1990 e defende a minoria muçulmana xiita lá no Iêmen. E é lógico que o Irã se valeu disso para estar abastecendo e usar eles para fustigar Israel. E o porquê que eu estou chamando a atenção desse tópico aqui? Porque eu já trouxe para vocês um conteúdo há um tempo atrás aqui, que antes de 2010, um grupo de líderes mundiais, né, bilionários, tiveram uma reunião. E nessa reunião, bem antes de 2010, eles previram a crise sanitária de 2020 e 2021, o bichinho que saiu lá do dragão vermelho. Eles disseram que aquilo iria acontecer e que seria daquela forma. E acertaram, né? Mais de 10 anos, com mais de 10 anos de antecedência, eles acertaram que aconteceria aquele sinistro sanitário, né? Que começou lá na China e espalhou pelo mundo inteiro. E eles também disseram nessa mesma época, já que eles acertaram, né, precisamente a questão da crise sanitária com mais de 10 anos de antecedência, eles disseram que posteriormente a esta crise sanitária, o mundo iria entrar em um grande conflito global, ou o que poderia ser chamado de Terceira G Mundial. E eles disseram que essa Terceira G Mundial iria ter o início lá no Oriente Médio, em um conflito que envolveria, a princípio, Israel e Irã. E esse conflito, que começaria com Israel e Irã, iria se espalhar pelo mundo inteiro, gerando assim a Terceira G Mundial. Então eles disseram 10 anos antes do bichinho de Wuhan, acertaram. E disseram também há 10 anos atrás que depois do bichinho de Wuhan iria ter esse conflito entre Israel e Irã, iria ser deflagrado uma grande guerra global. Da mesma forma também, alguns esotéricos e místicos, eles também dizem que o conflito global teria início logo após a queda da Síria. E curiosamente, vimos aí, né, nas semanas que passou aí, a queda de Bashar al-Assad lá na Síria. Estamos vendo Síria sendo destruída no seu poder bélico por Israel. Síria está no verdadeiro caos. Então estamos vendo aí duas situações bastante propícias, né? Israel já está num conflito com o Irã, só não é direto com o Irã. É o que nós chamamos de guerra por procuração, quando uma das partes se valem de grupos terroristas, de mercenários de guerra e até mesmo de outros povos distintos da sua nação para fustigar a nação inimiga ou adversária. E isso já está acontecendo. Agora, só estamos aí a um passo de entrar num conflito diretamente Irã e Israel. E eu acredito que isso pode estar muito próximo de acontecer com a ascensão de Donald Trump. Porque até então, o governo que estava nos Estados Unidos, ele era pró-Irã. Estava, de uma certa forma, contribuindo com o Irã e segurando as mãos de Israel. Mas agora
o loirão, ele não vai segurar as mãos de Israel. E o loirão vai querer interferir lá dentro do Irã. Eles querem derrubar o sistema político do Irã. Eles querem derrubar os ayatolás e implantar uma democracia dentro do Irã. E eu creio que isto vai ser ajudado, contribuído através da ascensão do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Então estamos aí diante de duas situações bastante interessantes que mostram para mim e para você que estamos muito perto desse grande conflito de escala global. E eu prefiro então entender que o que eles chamam de um terceiro conflito mundial poderia ser a guerra de Gog e Magog, pois está envolvendo todos os vizinhos de Israel, né? Nós temos ali o Irã, que é declaradamente inimigo e quer o fim de Israel. Temos o Iraque, que também não está muito bem com Israel. Temos todos os países que estão ali ao lado de Israel, ali nas suas fronteiras, são verdadeiramente inimigos de Israel. E estão só esperando uma oportunidade para se juntar, fazer uma aliança militar e dizimar Israel. Pois o discurso de todo fundamentalista islâmico é que Israel tem que ser riscado do mapa. Quando você vê se tratando ali do conflito entre Israel e palestinos, não é que eles querem um pedaço de terra para os palestinos. Não é que eles querem defender a autonomia e um território reconhecido como nação para palestinos. Na realidade, eles falam abertamente, o que eles não aceitam é Israel como nação. O que eles defendem é riscar Israel do mapa. E eles estão procurando ocasião para isso. O acordo de Abraão, que estava em andamento no governo de Donald Trump, foi congelado. E possivelmente agora Donald Trump vai tentar dar prosseguimento a esse acordo de Abraão. Só que para alcançar os resultados, muitas vezes com alguns países vão ter que agir com a força. Porque se você reparar, o discurso do Donald Trump é este: paz através da força. Então, se não conseguir de maneira diplomática, eles podem tentar implementar esse acordo de uma forma bélica. E um dos países que podem entrar nesse conflito, em uma situação bélica, é justamente o Irã. Então, estamos aí diante de uma situação bastante complicada. Estamos aí diante de uma situação melindrosa, ou seja, falta isso daqui para ser deflagrado esse grande conflito, que poderia ser chamado de Terceira Guerra Mundial ou de Gog e Magog. Por que eu digo de Gog e Magog? Porque Gog e Magog é um conflito que, segundo os teólogos, segundo os eruditos, de escatologia, é um conflito que se dará momentos antes da grande tribulação ou bem no comecinho mesmo, bem no comecinho da grande tribulação. Então, nós estamos muito prestes a ver aí a implantação do chamado governo do anticristo. Então, nós estamos numa data, num período, num instante muito propício para ser deflagrado um desses dois conflitos, ou Terceira Guerra Mundial, ou guerra de Gog e Magog. Vamos estar atentos, vamos estar orando e que isso sirva para mim e para você como referência para buscarmos cada dia mais a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de se encher do Espírito Santo e é tempo de evangelizarmos com veemência. O adversário de nossas almas, ele trabalha, ele atua 24 horas por dia para tentar levar o maior número de vítimas com ele para o inferno, não é isso? E se ele trabalha para tentar levar o maior número de vítimas com ele para o inferno, cabe a mim e a você
trabalhar também de uma maneira acelerada, agilizada, para levar o maior número de pessoas conosco para o céu. Amém? Satanás trabalha de maneira acelerada, sabendo que pouco tempo lhe resta, para levar o maior número de pessoas para o lado de fogo. E eu e você fomos exortados por Jesus para levarmos o maior número de pessoas para o céu. E nós vamos evangelizar onde moramos, na cidade onde estamos, no nosso país, e vamos também obedecer o ide de Jesus, indo até os confins da terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estamos fazendo isso. Lá nos confins da terra, muitas vezes nós não temos como ir pessoalmente, fisicamente, mas nós podemos evangelizar lá do outro lado do mundo com a nossa contribuição, com a nossa ajuda. E é isso que nós temos feito quando estamos evangelizando lá em Moçambique, no continente africano. Nós estamos realizando ali um trabalho social com um cunho espiritual. E através de um trabalho social com centenas de crianças ali em Moçambique, temos alcançado também seus familiares. E a obra de Deus está crescendo. Estamos ganhando almas para Jesus lá na África, sem mesmo ter pisado na África. E você que quer também fazer parte desse projeto, que quer ganhar almas junto conosco ali na África, você pode estar contribuindo com uma oferta de amor. Se Deus tocou no teu coração e se você acha que é sério, que tem transparência o nosso trabalho, você já conhece o nosso trabalho, conhece o pastor Gabriel que já esteve aqui na minha casa, em nome de Jesus, vamos deixar a nossa contribuição aqui abaixo, está todos os dados necessários para ajudarmos este povo que vive numa situação de miséria extrema ali dentro do Moçambique. Olha a situação deste povo ali, olha lá. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado, encontrei o pai Armando que estava fazendo uma visita e veja aqui o arroz que ele com massas flaguetes, tão lindo, gente. Com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação e depois da preparação fica desse jeito. Depois ele estará lavando, tirando aí as tripas e vai colocando na panela para servir o acompanhante do seu arroz aqui. Enquanto muitos lecraram, meus irmãos, aqui está o pai Armando com a sua refeição de hoje, que será o gerato. Então aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você já tem na mesa, porque existem pessoas que com o mínimo que têm, conseguem louvar ao Senhor. Deus abençoe e um ótimo sábado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, aí está então, né, o que o pastor Gabriel está falando para vocês, né? E como você já sabe, o pastor Gabriel é o responsável por esse trabalho. Ele já esteve aqui na minha casa, sei que é um homem de Deus, sei que tem feito um trabalho honesto, bonito e maravilhoso ali, e por isso nós entramos nessa parceria com o pastor Gabriel. E graças à contribuição de pessoas como vocês, nós estamos conseguindo tirar essas pessoas dessa situação extrema de miséria. Graças a vocês, essas pessoas que estão lá hoje conosco já não precisam mais se alimentar de ratos. Graças a pessoas como vocês, nós conseguimos colocar um prato de arroz e feijão. É bem verdade que nem sempre dá para colocar a mistura, mas quando é possível, a gente coloca no prato das crianças um pouquinho de carne moída ou um pedacinho de frango. Na maioria das vezes é o arroz e o feijão, mas perto do que eles viviam anteriormente, isso para eles já é uma grande bênção. Então, em nome de Jesus, não vamos abandonar nossas crianças, principalmente nesse momento em que eles estão passando por uma guerra civil. Olha como é lindo a gente ver que centenas de crianças já não precisam mais comer um rato, mas têm uma comida digna de ser humano. Olha isso. Mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho
através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Sim, tem feito grande diferença, né? E o que eu tenho dito é isto, né? A melhor maneira de eu demonstrar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem feito, é pegando uma pequena parte do que Ele tem me dado, do que Ele tem feito na minha vida e dividir com esses pobres meninos que estão ali sem ter o que comer. E nós contribuímos com essas crianças, não apenas no alimento, mas em roupa, em calçado. E como aquele senhor que estava fazendo rato ali, né, nós chegamos até mesmo a construir uma casinha de 2 cômodos pequena para ele, pois os bandidos tocaram fogo numa cabana de palha onde ele vivia. E tudo isso graças a pessoas como vocês, que veem a seriedade desse projeto, que veem no pastor Gabriel a hombridade, a seriedade, né? E eu também posso declarar que conheço o pastor Gabriel pessoalmente, ele esteve aqui no Brasil, esteve aqui em casa, e ele me contou situações extremas que essas crianças vivem antes de chegar a esse projeto. E não vamos abandonar nossas crianças, principalmente agora, nesse período em que o país lá está vivendo uma guerra civil, um banho de sangue. Por favor, em nome de Jesus, deixe o seu gesto de amor para com as nossas crianças. E eu profetizo na vida de todos vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que você vai semear, aquilo que você vai contribuir na vida dessas crianças, te será restituído em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. E em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu emprego, tua fonte de renda, o teu salário, a tua despensa, a tua casa, a tua saúde, os teus, em nome de Jesus. Amém? E aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você deixar a sua oferta de amor para as nossas crianças ali em Moçambique. Amém? Inscreva no canal, deixa o like, o joinha e compartilhe essa informação com o maior número de pessoas. Jesus está voltando. Maranata. Amém? Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus.